a gente entende o outro no mundo dele, não quer dizer que o outro esteja certo. As coisas que a gente vê como problemas, a gente, em vez de desenvolver hostilidade, a gente desenvolve compaixão. Porque a gente percebe que quando o outro está agindo segundo aquela visão, ele está trazendo problema para ele mesmo e para os outros ao redor. Então a gente desenvolve compaixão, que ele se livre daquilo. Isso vale para as crianças também. É assim. Então é super importante a gente olhar para as crianças, olhar um para os outros, e, no geral, com essa visão. Quando a pessoa manifesta dificuldades, a gente diz que ele supere isso, a gente aspira que ele supere. Essa aspiração que supere substitui o amargor que a gente possa ter. Especialmente nos protege da gente mesmo começar a desenvolver uma coisa negativa, porque o outro está manifestando alguma coisa negativa. Isso nos protege, é super importante. Então a sabedoria do espelho. Aí a sabedoria seguinte, a sabedoria da igualdade. Assim, se as crianças crescem, ficam lindinhas e tudo, nós nos alegramos. A gente está trabalhando para eles, a gente não tem a sensação de estar trabalhando para eles. A gente trabalha para eles, é como se trabalhasse com nós. Nós ficamos felizes com as coisas que acontecem com eles. Então, no casal, a mesma coisa. A gente se alegra naquilo que a gente possa fazer um pelo outro, né? Que, enfim, não é pelo outro. A gente rompe isso. Isso é chamado sabedoria da igualdade. A gente vê que, ao fazer pelo outro, não é pelo outro, nós nos alegramos. Então, essa é a segunda sabedoria. A terceira sabedoria é entender que, se nós estamos fixados no desejo de apego às coisas, o sofrimento é inevitável. O mesmo que o sofrimento surja, originado por essa dimensão de desejo e apego, a gente sabe o que é isso. A gente também entende que a impermanência existe, ela não vai se surpreender. As coisas existem por um tempo e elas perduram e podem durar essa vida, pode seguir nas outras vidas, mas ela pode ter um nível de impermanência também. Todas as coisas que pertencem ao mundo condicionado, elas existem por um tempo e cessam. Mesmo as crianças e tudo. Então, nós, quando olhamos as crianças, nós temos uma super fragilidade, né? Porque aquilo vai cortar nossa carne, o que acontecer com eles. Aquilo realmente nos perturba. Eu lembro de uma história zen que dizia assim: a pessoa se aproxima do mestre e pede, me dê uma benção. O mestre diz, morre avô, morre pai, morre filho. Uau, eu pedi uma benção. Aí o mestre diz, você quer ao contrário? Morre filho, morre pai, depois morre o avô? Não deixa assim, não, olha, tá bom. Então, eu aconselho vocês não procurarem bênçãos no Zen. Não é nada particular, assim, então tem esse tema, né? Ou seja, a impermanência inevitável, né? A impermanência inevitável. Então nós andamos por dentro dessas dificuldades. Depois tem a sabedoria da causalidade, que é super importante. A gente entende, nós fazemos ações de um certo tipo, aquilo resulta na felicidade. Se a gente fizer ações de um outro tipo, resulta em sofrimento. Nossa, a gente deveria filtrar com muito cuidado, não fazer as ações que vão produzir sofrimento e fazer as ações que vão produzir felicidade. Mas no meio disso tem ainda as ações que desabam sobre nós. Por exemplo, alguém está no meio de perturbação e causa sofrimento sobre nós. Então a gente precisaria desenvolver essa habilidade de não se perturbar, que a gente possa trazer o benefício aos outros, quando os outros se aproximam para nos atingir, que aquilo seja um bom momento na vida deles, ou seja, que a gente possa, a partir desse contato que se estabelece, a gente possa produzir benefícios. Eu conheço vários exemplos disso. Então é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Então, na relação de casal tem abundantes oportunidades para fazer isso. Né? Alguma coisa que nos desagrada, a gente termina se aproximando mais por isso. Né? Então, essa é uma habilidade. A gente não se perturbar, não se tornar amargo também, e não gerar uma reação semelhante ao mundo onde o outro está perturbado agindo, mas a gente ajudar o outro a ultrapassar. Essa é uma boa coisa. Aí isso transforma a nossa prática espiritual. Aí no meio de tudo isso,
isso, a gente vê que nós oscilamos, que a gente vai para cá e para lá, nós surgimos de um jeito, surgimos de outro jeito. Aí nós entendemos, por exemplo, que a nossa natureza, ela não é nenhuma das manifestações. A nossa natureza é justamente isso, que pode se manifestar de vários modos, que é a quinta sabedoria da marcha. Aí nós entendemos melhor a nossa manifestação, assim, com o corpo, com alguém que está casado, alguém que está trabalhando, construindo uma casa. A gente entende isso como Nirmanakaya. Ou seja, nós fazemos isso para o benefício dos seres. É a nossa forma de entrar nesse mundo e a partir dele trazer benefícios. Né? Porque a nossa felicidade, que é a felicidade do casal, se irradia ao redor. Para o apartamento de cima, para o apartamento de baixo, para os vizinhos, para os amigos, todos, que aquilo se espalha nessas várias direções, porque é possível. Então a felicidade no samsara é muito problemática. Mas a felicidade é possível. E quanto mais nós nos aproximarmos do Dharma, mais blindados nós estamos do sofrimento correspondente. Enfim, quando nós vamos avançando nesse caminho das 5 sabedorias, a felicidade pode se tornar algo estável. A gente pode manter um nível elevado de manifestação que esteja além das flutuações da vida, mesmo com as crianças, mesmo com todas. Então a felicidade é possível, uma boa coisa. Quando a gente constitui um casal, a gente está fazendo um núcleo de terra pura, um laboratório, a gente está trabalhando a 2. Com o tempo, a gente pode utilizar as 5 sabedorias nas várias direções, olhando assim, não que a gente tem que namorar todo mundo, não é isso? A gente desenvolva essa relação de 5 sabedorias, de olhar para o outro, entender o outro no mundo dele, etc. E a gente se alegrar com as coisas boas que acontecem com os outros. Assim. É um laboratório, né? Então, vocês estão dentro de um núcleo de força, assim, a partir disso. Isso é uma prática espiritual. Eu acho maravilhoso. Por exemplo, as pessoas só se juntam porque elas têm um nível de sabedoria de igualdade, senão não se juntavam. Se a pessoa não se alegrar com o outro, ela vai se aproximar do outro. Então, isso já é uma abertura. As pessoas, quando aspiram a morar juntas e casar, e ter filhos, e ter propriedades juntas, etc., elas não estão pensando em igualdade, elas estão pensando em união. Aquilo que acontece com o outro é a nossa felicidade. Então é super importante isso. Se vocês introduzirem a noção de justiça, começou a ter problemas. Por exemplo, se alguém fica lendo jornal e o outro fica lavando louça, não tem problema nenhum. As mulheres hoje são assim, elas ficam lendo jornal, os outros ficam lavando louça. Isso é a alegria dos homens. Então, essa atividade é super importante, né? Junto com os 5 lumes, né? A gente equilibra a nossa energia. Eu acho realmente que cuidar da casa, cuidar dos outros, cuidar das crianças é uma prática espiritual maravilhosa. Assim, porque a gente vai manter energia. Por exemplo, a pessoa está ali trocando as fraldas. Naquele momento que a gente tirou a fralda suja, um pouquinho antes de botar a outra fralda, a criança em cima da cama. Ah, que bom. Antes eu tinha um problema que era a fralda suja, agora tem a cama suja. E assim segue. Aí a pessoa, assim, já um pouco perturbada, pega a fralda e joga. Assim, erra o alvo. Aí, se inspirar e manter aquilo tudo equilibrado e fazer as coisas todas andarem. As crianças têm uma energia infinita de desafiar, né, e manter a nossa prática em dia. Assim, manter em prática completamente atento. Felizmente tem essa energia. Assim, eles vão educar pai e mãe, com certeza. Mestres implacáveis. Mestres que não ousam emberrar quando é necessário. Eu acho muito bonito quando, por exemplo, as pessoas casam, vai nascer a pessoa dentro do casal. Ela não é a mesma pessoa, é uma outra pessoa, vai nascer. A mãe também, quando nasce o bebê, a mãe nasce. Sorte do bebê quando a mãe nasce, né? A mãe pode não nascer, né? Mas é maravilhoso quando nasce a mãe. Aquilo é bonito, super bonito. Nasce o pai também. É bonito, não pode esquecer os pais. Né? Eles também nascem. Então isso é super bonito.